Os irmãos podem ficar de pé, continuar de pé. Nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor nesta noite, relembrando, hoje é um domingo de Páscoa, mas que nós possamos não só lembrar do sacrifício de Jesus nesse período, que nós possamos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz todos os dias por nós, que nós possamos sempre ter isso em mente, lembrar que Ele levou os nossos pecados. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder
sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, canto de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, canto de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, canto de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz por nós. E ele, antes de morrer na cruz, ele nos instituiu a ceia do Senhor. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor esta noite. Nós possamos colocar nossas vidas, nosso coração diante do Senhor, para que possamos fazer essa reflexão, entender que nós temos feito e colocar diante de Ti, colocar diante do Senhor toda essa dificuldade, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor, possamos louvar e agradecer o nome dele nesta noite. Deus enviou seu Filho amado para nos louvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, terror não há. Mas eu bem sei que a minha vida está na
Ao Senhor nosso Deus toda glória, honra, todo louvor. A Ele o nosso culto nesta noite. Vamos orar, curve sua cabeça. Vamos falar com Deus, agradecidos pelo dia, pelas bênçãos, pela semana. Agradecidos pelos 3 dias de acampamento das nossas crianças. Voltaram todas, graças a Deus. Os pais, os adultos que foram, voltaram. Bom demais. Deus cuidou. Muito obrigado, Senhor. Aproveito para agradecer pela sua vida, agradecer pela sua família, agradecer pela sua presença aqui hoje. Se você veio, Deus vai falar com você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo de culto que temos agora. Estamos entrando na Tua presença em adoração, com cânticos, com hinos, com louvores, com instrumentos. Obrigado a Deus pelo dom da música na vida desta igreja. Obrigado por sermos uma igreja que tem prazer em louvar, em adorar, em cantar louvores ao Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela obra de Cristo no nosso meio, em nossos corações. Obrigado porque hoje à noite o Senhor nos trouxe aqui, certamente para falar conosco. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração. Pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que ainda vão chegar, que venham na Tua paz, na Tua segurança, guardados pelo Teu Espírito. Oramos por aqueles que não podem estar conosco, talvez alguns enfrentando enfermidades físicas. Ó Senhor, alcança com graça aqueles que estão enfermos, que precisam do toque do Teu poder, do poder do Teu Espírito, para que sejam restabelecidos na sua saúde. Alcança, ó Deus, com graça as crianças, os jovens, os juniores, os mais velhos, todos quantos se encontram com alguma enfermidade, que o Senhor coloque a Tua mão e possa restaurar-lhes a saúde. Recebe então, ó Deus, o nosso culto, e enquanto nós o adoramos, abençoa os nossos corações. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos celebrando hoje mais um culto em memória à morte e ressurreição do Senhor Jesus. Primeiro domingo do mês, esta igreja celebra o culto da ceia do Senhor. Fazemos isso o ano todo. A ressurreição de Cristo para nós ocupa espaço no nosso culto 2 vezes por mês. No primeiro domingo à noite de cada mês e no terceiro domingo no culto da manhã, para alcançarmos todos quantos podem vir ao culto desta igreja. Hoje, naturalmente, que quando a cristandade celebra a ressurreição de Cristo no âmbito anual, nós estamos inseridos nesse contexto, celebrando a ceia do Senhor como um memorial do seu sacrifício, mas sobretudo da sua ressurreição. Antes de prosseguirmos, eu quero deixar 2 avisos com os irmãos. O primeiro é do Ministério de Casais da nossa igreja. Nesta próxima sexta-feira, dia 6, a partir das 20 horas, aqui na igreja, o segundo encontro do ano. O primeiro encontro foi uma palestra que tivemos aqui com um bom número de casais, foi muito boa a palestra, e agora nós temos esse segundo encontro do Ministério de Casais na próxima sexta-feira. Então você que já esteve no primeiro encontro, por favor, não falte. E se você perdeu aquele primeiro encontro, está convidado para este próximo, na sexta-feira agora, dia 6,
às 20 horas, tá bom? Esperamos você aqui no nosso encontro do Ministério de Casais. As mulheres, a liderança de mulheres da nossa igreja, avisa que no próximo sábado, dia 7, na Igreja Cristã Evangélica do Jardim das Indústrias, haverá um evento especial de celebração ainda do Dia Internacional da Mulher, que aconteceu agora em março. E aí todas as irmãs estão convidadas para este evento. Será uma programação especial realizada pelo Departamento de Mulheres da região do Vale do Paraíba. Então, próximo sábado, às 19h30, lá nas instalações da Igreja Cristã Evangélica, no Jardim das Indústrias, que na verdade fica bem ali, próximo ao pontilhão da Johnson, um pouquinho antes, no final da Cassiano Ricardo. Estou certo? Essa avenida mesmo, né? Então, irmãs, anotem, por favor, este compromisso. Está bem? Muito bem, agora quero falar das crianças. Nós tivemos aí um evento muito especial que aconteceu com as nossas crianças nesta sexta, sábado, e eles retornaram, alguns, não todos, acho que alguns ficaram. Se não ficaram lá, com certeza não aguentaram vir para o culto. E eu queria convidar o pastor Nino, está aí, estou vendo aqui, vem cá, pastor, vem cá. Magner está aí? Vem aqui. Foram dias extraordinários. Galera, olha lá, Arthur, estava bravo hoje aí. Chega aqui, pastor Nino, pega o microfone ali. Vem aqui, Magner, por favor. Foram dias bem gostosos. Animados para a próxima sexta encarar mais um? Vamos fazer outro com as crianças, mais 3 dias, vocês aguentam? Só no ano que vem? Então foi pesado, hein, pastor? Que bom. Mas eu quero, antes de dar a palavra a vocês, dizer que a igreja é muito grata ao ministério de vocês à frente das nossas crianças. Eu sei que foram dias tremendos. Deus abençoou muitíssimo. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Mas como vocês não são só vocês, posso chamar o grupo? Então, a equipe da cozinha, né? A equipe da cozinha, vem aqui, Ana, João, e aí ela apareceu a foto ali, pode vir, todos vocês. A Rita, a Fátima, Claré e a Fátima, e esses irmãos cuidam da alimentação das nossas crianças. Somos gratos a Deus pela vida de vocês, viu? Muito jóia. Tivemos alguns adultos trabalhando, né, como monitores, né? Cadê os adultos que foram ajudar lá, os monitores? Podem levantar, venham aqui, por favor. Por último eu vou chamar as crianças, mas primeiro vocês. Isso, tem alguns jovens que estiveram lá ajudando. Venham para cá, deixa o espaço aqui de baixo para as crianças. Ô, João, passa para o lado de cá. Ó. Isso. E agora então, as crianças que estiveram no acampamento, cadê as crianças? Algumas não chegaram, não vivas, né? Estão dormindo. Mas, se você veio, você aqui na nossa frente, ó. Isso, pode ocupar o espaço aqui, a galera. Isso, quem foi um dia só pode vir também. Vem aqui, cadê o Miguel? Já chegou aqui. Ali, vai lá. Fica atrás de mim, não, vai lá. Separa aqui. Isso. Rose.
Deus te abençoe. Muito bem, pastor. É uma honra para mim poder ter vocês. Eu vou dar a palavra a você, depois eu quero orar, agradecendo a Deus pela vida de vocês antes das crianças saírem. Não, eu sei. Então, a igreja, acampamento é uma coisa que muito gostosa de fazer, mas a gente tem, eu falei para as crianças hoje que é o ano todo a gente vai se preparando para acontecer o acampamento, porque nós temos que ter muito cuidado com eles. E esse acampamento foi um acampamento muito gostoso. Teve um número bom de participantes, 43 crianças, com os adultos 70 no total. E os dias foram maravilhosos para nós. Deus foi muito bom para nós. E eu estou assim grato a Deus, porque a cada acampamento que a gente faz, a equipe aprende mais, e as crianças também saem com um aprendizado bem assim, de Deus mesmo. O que nós aprendemos lá nesse acampamento? Nós aprendemos a verdadeira Páscoa. Ficamos longe da cidade, dos supermercados, né, que devem estar lotados para compra de ovos e tudo mais, chocolates, mas lá eles aprenderam o que é o significado da verdadeira Páscoa. Falamos da primeira Páscoa, depois a Páscoa após Jesus, e eles saíram bem assim, sabendo realmente o que é a Páscoa. Eles sabem o que é. E o nosso tema de acampamento foi Jesus mais que super-herói, né? Esse foi o nosso tema de acampamento. Então, eu louvo a Deus por esse acampamento, onde Deus esteve presente em todos os momentos. Ele não deixou nenhuma criança se machucar. E então é somente Deus. Eu estou muito grato a Deus mesmo. A equipe todinha está grato a Deus. Saímos de lá assim, falando assim: puxa, como Deus é bom. Todos os acampamentos Ele cuida e cuidou desse acampamento. E eu quero agradecer a minha equipe, porque é essa equipe que me ajuda. Eles que têm assim, ajuda muito a fazer acontecer esse acampamento. Graças a Deus, Deus tem colocado pessoas certas para nos ajudar. E é isso que eu queria agradecer, igreja. Amém. Agradecer aos pais também. Então. Amém, muito bem. As crianças têm uma música. Ah, sim, nós Então temos uma vamos música cantar. tema que nós vamos cantar agora para vocês. Só um aviso: depois que a gente for separar aqui as crianças, eu estou vendo crianças que estão visitando a gente. Eu gostaria que as crianças visitantes, né, tem até uma pessoa que a gente convidou aqui na terça-feira, venha para as crianças, pode sair na hora de separação, vai com a gente no culto lá em cima, tá bom?
bem, parabéns, pastor, parabéns às crianças. Deixe-me pensar, pastor Wilma, pode vir aqui, por favor? Nós vamos. Ah, sim, tem mais crianças que, mesmo que não foram, mas que vão sair agora para o culto infantil, podem vir para a gente orar junto, podem vir. Venham as crianças aqui, a gente quer orar com vocês. Pastor Wilma, vem aqui, por favor. Estou recebendo aqui uma informação de que o pai da nossa irmã Ludmila Vanderlei, conhecido de muitos de nós aqui, ele sofreu um infarto agora à tarde e está na UTI. E a família está pedindo que a gente ore. Então nós vamos orar pela saúde do Vanderlei, tá bom? Que o Senhor Deus alcance com graça o Vanderlei. Nós o conhecemos, aliás, ele congregou aqui nesta igreja em tempos passados. Oramos por ele, por esse momento agora, não sabemos o quadro dele, mas colocamos nas mãos do Senhor. E gratos ao Senhor pela vida das nossas crianças, tá bom? Pelo evento, pelo acampamento, pelos que colaboraram. Que o Senhor então nos alcance nesta hora com a sua mão bondosa e poderosa. Vamos orar, curve sua cabeça assim como você está. As crianças, fechem os seus olhinhos e vamos orar, tá bom? Deus, nosso Pai, nós queremos neste momento levantar a nossa voz ao Senhor em oração, em súplica, por esta família, o irmão Vanderlei, a Ludmila, crendo que o Senhor é um Deus de misericórdia e graça. Amém. O Senhor sabe o que está acontecendo com o Vanderlei, o Senhor tem todo o poder de tocar nesta vida, quer seja para curar ou não, os propósitos são do Senhor. É verdade. Mas o nosso clamor como igreja é que o Teu Espírito, e somente Ele pode fazer isso, esteja dirigindo, consolando, trazendo paz ao coração Amém. de cada um deles. Amém, E Senhor. nesse momento eles possam sentir a presença do Senhor através do Teu Espírito. Amém, Senhor. E que o Senhor possa conduzir, ó Deus, nós pedimos assim todo esse processo. Amém, E no Senhor. final de todo ele o Teu nome seja honrado e glorificado. Amém, Senhor. Pai eterno, agora também queremos Te louvar e Te agradecer por esse tempo que o Senhor permitiu a essas crianças de estarem ali naquele local, de poderem ter um tempo de alegria, de brincadeiras, mas também de serem edificados com a Tua palavra. E a Sim, nossa Senhor. oração, a minha oração é que a semente que foi lançada no coraçãozinho de cada um deles possa frutificar, possa crescer, Amém. que eles cresçam entendendo que o Senhor é um Deus soberano e Amém. que Jesus Cristo, na vida de cada um deles, pode ser muito mais do que um herói. É verdade. Pode ser o Senhor e Salvador da vida deles. Amém. Te louvamos Senhor. pela vida do pastor Juscelino, a Magna, Sim, Senhor. também toda a equipe que o Senhor mesmo levantou, preparou para estar ali. Que eles possam se sentir gratificados por esse trabalho que prestaram ao Senhor, cuidando dessas crianças. Nós agradecemos porque não houve nenhum acidente. O Senhor Amém. guardou e preservou a vida de cada um. Agora, ó Pai, quando eles vão se dirigir ali para o momento de estudo da Tua palavra, na linguagem deles, que o Teu Santo Espírito possa continuar trabalhando no coraçãozinho de cada um. Amém. Que aqueles que vão ministrar a palavra recebam do Senhor a sabedoria e a direção. Amém. Também oramos por nós aqui, que Amém. a Tua palavra possa fazer diferença em nossa vida Amém. nesta noite. Amém. Que o nosso coração esteja totalmente preparado para que a Tua palavra assim produza o fruto que o Senhor deseja. Amém. Nós assim oramos e oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. As crianças então podem sair aqui. Hoje, os que já são batizados ficam aqui no culto, tá bom? Juniores que já são batizados ficam. Agora temos um hino do nosso grupo coral.
enquanto os nossos músicos vão chegando, deixe-me dar mais um aviso, aliás, vou dar dois. No próximo sábado, aqui na igreja, às 19h30, temos o nosso culto em inglês. Nossa tradição de cultos em inglês, acontecendo aqui uma vez por mês, sábado, dia 7 às 19h30. Se você já tem domínio da língua ou se está aprendendo, pode vir participar conosco. O nosso ministro Ed, que é o responsável, ele dá a oportunidade para você falar em inglês durante o culto. E é a única língua permitida, viu? Só para avisar logo de cara, tá bom? Não se permite outras línguas estranhas, não, só o inglês, tá bom? Ok, Ed? Sábado que vem, então, 19h30, você é nosso convidado. Eu estou vendo aqui, a semana passada nós pensávamos que teríamos a visita do Miguel e sua esposa, estou vendo ele lá. Miguel, é um prazer. Miguel é o nosso construtor, ele está trabalhando aqui na igreja, vai ficar conosco durante aí algum tempo, reformando várias partes da igreja. Ele tem uma equipe aqui e nós convidamos para estar conosco no aniversário. Ele não pôde, mas está aqui hoje. Um prazer receber a família. Que o Senhor abençoe muito, que esse culto seja uma bênção na vida dos irmãos também, viu? Deus o abençoe. Procuro se tenho de rir ou chorar. Ele é a luz do meu mundo, meu tesouro profundo. Meu amigo será mesmo quando este mundo eu deixar. Ele é o sol e eu canto. Eu subo se quero meu alvo encontrar. Cristo Senhor, promessa eterna Ele dá, a verdade te libertará. E eu vou. Ele é grama e eu corro. Ele é quem eu procuro se tenho de rir ou chorar. Ele é a luz do meu mundo, meu tesouro profundo. Meu amigo será mesmo quando este mundo eu deixar. Eu subo
Cristo, de fato, continue agindo em nosso meio, salvando, libertando, trazendo vida, vida eterna e vida abundante. Eu disse pela manhã no nosso culto que deixaria para agora à noite a reflexão sobre a ressurreição de Cristo, aproveitando esse domingo especial em que o mundo cristão celebra esse fato. Ressurreição de Cristo, pilar central do cristianismo. Está escrito em Mateus capítulo 28, ele não está aqui, disse o anjo às mulheres, ressuscitou como havia dito. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Quero usar esse texto também. É muito precioso para esse nosso momento de culto. Mateus capítulo 28. Escreveu assim o evangelista: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste como alva neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se
entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração a partir desta leitura. Aqui está o registro do Evangelho de Mateus, que também aparece em Marcos, em Lucas e João. Os 4 fizeram questão de registrar tal fato, a ressurreição de Jesus. Registrar. Esse texto por si só é precioso para nós, para essa noite especial de celebração da ceia do Senhor. Mas eu indiquei um outro texto e eu quero convidar você também para abrir sua Bíblia comigo, e eu vou ler apenas os versos indicados, porque quando o tema é a ressurreição, que, como diz o título desta minha palavra, é o pilar central do cristianismo, lembre-se, o texto bíblico é 1ª carta de Coríntios, capítulo 15. Você nunca mais vai esquecer. Quando o tema é ressurreição, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, é o texto mais completo de toda a Escritura para tratar desse assunto tão precioso para nós, a ressurreição. Primeiro, a ressurreição de Cristo. E segundo, a garantia da nossa própria ressurreição. Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12, Paulo diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, verso 18: os que dormiram em Cristo morreram, pereceram, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Eu vou continuar. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, segundo a sua própria ordem. Cristo, as primícias, primeiro Cristo.
depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Até o verso 24, que o Senhor então nos alcance com o alimento espiritual desses dois textos para a nossa edificação nesta noite. Amados irmãos, a Bíblia, ela é contundente em afirmar que a ressurreição de Jesus é o maior e mais importante fato nela registrado. De todos os registros bíblicos, a ressurreição de Jesus é o fato mais relevante para nós nas Escrituras Sagradas. O nascimento de Cristo foi um fato que revelou um Deus que cumpre promessas, um amor inigualável em mandar o seu Filho a este mundo para nascer aqui. Tornou-se carne, habitou entre nós. Nem todos os evangelhos registraram o nascimento de Jesus. Você pega o evangelho de João, um dos mais amados dos 4 evangelhos, não é? E João sai logo dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito. Ele não falou nada do nascimento de Jesus. E João nem toca no assunto do nascimento de Jesus. Lucas faz uma descrição detalhada do nascimento de Jesus. Mas quando o assunto é a morte e a ressurreição de Jesus, você lê nos 4 evangelhos. Sabe por quê? Porque aqui está o centro, o pilar central do cristianismo. Então, quando o tema é ressurreição, ele tem que nos chamar a atenção. Não por acaso este capítulo 15 que nós lemos aqui da carta de Paulo, escrita aos Coríntios, é um dos mais preciosos do Novo Testamento, de toda a Bíblia, no tema da ressurreição. Isto porque, ao longo da história dos povos, o tema da ressurreição sempre foi um tema alvo de controvérsias, de debates, de disputas, alguns entendendo a ressurreição em parte, outros entendendo a ressurreição apenas para a pessoa de Cristo, outros entendendo que a ressurreição não é da forma como a Bíblia apresenta, porque ela não existe desta forma, e outros nem crendo na ressurreição. Mas o apóstolo Paulo chega com a propriedade que lhe é peculiar, como aquele que fala com a autoridade de uma instrução que recebeu do próprio Deus. E ele fala sobre ressurreição neste capítulo, com todas as letras, para dizer: Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Por isso, meus amados irmãos, o cristianismo, ele se distingue de tudo mais que possa existir por aí, em termos de preceitos de religiosidade, pela verdade que ele afirma. Não são as nossas doutrinas, não são os ensinos bíblicos que são pilares da nossa fé. Não é a religiosidade cristã que sustenta a nossa convicção de fé, mas é o fato de que o fundador do cristianismo ressuscitou, está vivo. Isto é relevante. Por isso o cristianismo se distingue. Se pairasse qualquer sombra de dúvida
sobre a questão da ressurreição de Jesus, se pairasse qualquer dúvida sobre o fato de que a promessa bíblica para nós é a ressurreição, então a nossa fé não teria nenhum valor. Como nós lemos agora aqui no verso 19 da primeira carta de Coríntios, capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo se limitasse a esta vida aqui na terra, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Estamos vivendo princípios éticos, cristãos, valores, lutando contra esse mundo ao nosso redor que caminha numa depravação total, que caminha para uma vida desregrada, para um contexto sem nenhum princípio, sem ética, sem valores, sem moral, e nós lutamos contra isto. E se não existe a ressurreição, fazemos isso tudo para quê? Então a ressurreição, ela é inegavelmente um pilar para nós. E nós sustentamos a nossa fé na ressurreição. Não por acaso a nossa confissão de fé, a confissão de fé da Igreja Cristã Evangélica, no seu artigo 3º, diz: cremos em Deus Filho, Jesus Cristo, unigênito do Pai, concebido da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo, que viveu sem pecado, morreu para a expiação de nossas culpas, ressuscitou. Está lá na nossa confissão de fé. Nós cremos na ressurreição de Cristo. Faz parte do da nossa confissão de fé, assim nós cremos. O próprio Paulo, quando escreveu aqui mesmo na carta aos Coríntios, ele traduziu assim as palavras que Jesus lhe deu a respeito desta mesa que está em perfeita conexão com a sua ressurreição. Quando ele estava na noite para ser traído, véspera da sua entrega, da entrega dele aos romanos para o início dos questionamentos, dos interrogatórios e posteriormente a crucificação, Jesus teve um último encontro com os seus discípulos, que ele convidou-os para a celebração da Páscoa. Lembra? Ele era judeu, estava no contexto, aquele momento aquela semana era da celebração pascal, e ele convida os seus discípulos, manda ir lá preparar um lugar, e quando estão todos reunidos e eles esperam que ele fale alguma coisa sobre o significado, o simbolismo daquele momento, e ele toma um pão e diz assim: isto é o meu corpo. Comam desse pão, em memória de mim. Na sequência ele pega um cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus está falando agora dele. E ele diz no final desta celebração: desse dia em diante eu não vou mais participar desses elementos com vocês. Vocês vão fazer mais vezes, mas eu não farei mais com vocês, até aquele dia em que eu vou fazer de novo isto, mas é no reino do meu Pai, quando vocês estiverem comigo. Então ele fala da ressurreição dele. Agora preste atenção no que Paulo escreve a respeito dessa passagem que Jesus lhe ensinou. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Isto, a celebração daquele momento com um pão para indicar que é o corpo dele. Depois tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E novamente ele diz: fazei isto. Novamente ele está apontando para a mesa do Senhor. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Ambos os fatos, meus amados irmãos,
apontam para a mesa do Senhor. A centralidade do cristianismo está na mesa do Senhor. Nós não carregamos outro simbolismo, nós não carregamos outro ritual, nós não carregamos outra celebração a não ser a mesa do Senhor. Fazemos isto, como Jesus disse, todas as vezes que vos reunis, e nós fazemos isso 2 vezes por mês. Sempre nos primeiros domingos à noite, sempre no terceiro domingo no culto da manhã. Porque a mesa do Senhor fala da ressurreição do Senhor. E a ressurreição do Senhor precisa ser o pilar central da nossa fé, das nossas convicções, dos nossos cultos, da nossa adoração. Não dá para deixar isso para o ano que vem. Esta é a ordenança para a igreja. Este é o ritual que Jesus disse, façam isto. E nós fazemos, sem nenhuma interferência, sem nenhuma confusão. Porque esta mesa, ela é ordenada. Faz parte daquilo que o Senhor Jesus nos deixou, para nos lembrarmos da sua morte, mas sobretudo da proclamação da sua ressurreição. Porque ele disse, um dia eu vou tomar essa mesa com vocês no reino de meu Pai. Vão fazendo enquanto isto. Ressurreição, meus amados irmãos, é a mensagem central do cristianismo. Nossas convicções de fé não teriam nenhum sentido sem a ressurreição de Jesus. A fé cristã que abalou o mundo, lembra? Está registrado no Evangelho, no livro de Atos, manifestada na vida dos cristãos através dos tempos, que sustenta as doutrinas que professamos, está fundamentado na ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, é vã, sem nenhum valor a nossa pregação e vã a vossa fé. Não por acaso, eu disse há pouco, os evangelistas deram um foco especial. Pode pegue os últimos capítulos de Mateus, aliás é o último, 28. Pegue Marcos, capítulos 15 e 16. Pegue Lucas, capítulo 24. Pegue João 20, 21. A ênfase, a ressurreição de Jesus. Porque esse é o marco. Isto é o que faz diferença. Nós temos um Redentor vivo. O fundador daquela... da fé que nós seguimos, ele é vivo. O nosso Salvador está vivo. E porque ele vive, cantamos aqui, nós também viveremos. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, verso 18, ele fala sobre esse princípio da ressurreição na pessoa de Cristo, quando ele diz que ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Isto porque, amados irmãos, no Antigo Testamento nós temos alguns registros de ressurreição. Todos nós conhecemos a história da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, operada por Elias. Todos nós conhecemos a história da ressurreição do filho da mulher sunamita, operada por Eliseu. No Novo Testamento, todos nós conhecemos a história da ressurreição de Lázaro, ou do filho da viúva de Naim, ou da filha de Jairo, do Eutico, o que dormiu, assistiu o culto na janela e dormiu, caiu, né? Todos nós, mas esses todos morreram de novo depois de ressurretos. Não existe na história nenhuma ressurreição igual a de Jesus. Ele é
primogênito de entre os mortos. Ou seja, a ressurreição que ele experimentou, só ele até agora, é a que nós vamos experimentar quando da volta de Jesus, ou do arrebatamento da igreja. É por isso que Paulo, na carta que ele escreveu aqui aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala aqui no verso 22 e 23, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está falando de vida. Em Adão morremos. Lá no jardim do Éden, quando Adão pecou, todos morremos com ele. Mas num outro jardim, Getsêmani, quando Cristo venceu a tentação de afastar-se da cruz e assumiu a ida à cruz no nosso lugar, ali Satanás foi derrotado e ali nós conquistamos, através de Cristo, a vida eterna, a vida abundante, o privilégio da ressurreição. E é o que Paulo fala aqui. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha o 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Ele estabelece como é que é essa questão da ressurreição. Não pense que os seus queridos que já morreram em Cristo já ressuscitaram. Meu pai faleceu em 30 de janeiro de 1994. Ele ainda não está ressurreto. Ele está vivíssimo, eu não tenho dúvida disso. Do jeito que ele amava Jesus, ele está com Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Paulo disse, eu prefiro partir e estar com Cristo. Não é partir para ficar numa caixinha, não. Ele está com Cristo. Mas não está no corpo ressurreto. O corpo dele não está. O corpo dele ressurreto, ele vai receber quando Cristo arrebatar a igreja. Porque quando Cristo arrebatar a igreja, então Paulo escreveu lá na carta aos Tessalonicenses, quando soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Eles vão ressuscitar mesmo. Os seus corpos, porém glorificados, porém não mais corpos perecíveis, porém não mais corpos carnais. Que corpos então? O corpo de Cristo. Cristo foi para a cruz em carne e osso, Cristo foi para a cruz sangrando, Cristo foi para a cruz todo judiado pelos homens maus que trataram dele, mas ele ressuscitou num corpo glorificado. Era tão perfeito, tão lindo, mas era o dele, que demorou para os discípulos entenderem que era ele. Aqueles dois no caminho de Emaús andaram quilômetros e não conseguiam perceber que Jesus estava do lado deles. Porque ele já não tinha mais aquele semblante envelhecido, aquele semblante judiado da cruz, não era mais aquele corpo, era o mesmo corpo, porém agora o corpo já espiritual, o corpo restaurado. Paulo fala, se há corpos naturais, há corpos espirituais. Se há corpos perecíveis, há corpos que não são perecíveis. E esse é o corpo que Cristo vai nos dar, igual o dele, igual o dele. Não vai precisar abrir a porta para você passar, passa direto, entendeu? Você pode estar aqui, depois você pensa assim, agora eu vou lá para o céu, vai lá para o céu, pode ir, depois você volta. Pois agora eu vou dar uma olhada lá na praia, está tudo bem lá, um mar bonito. Você pode. Sabe por quê? Porque o corpo é assim, não tem limitação. Não é assim? Você acha que o corpo que nós teremos é inferior ao que os anjos têm? Os anjos são inferiores. E quando Daniel orava, chegou um anjo para ele e disse assim, sabe Daniel, enquanto você começou a orar aqui, saiu a ordem lá em cima, eu vim trazer para você uma informação. Já imaginou isso? E que distância está esse céu? Mas não tem limite. Esse é o corpo ressurreto. Meu pai não tem esse corpo ainda, mas ele está com Cristo. Mas no arrebatamento da igreja, ele vai ganhar esse corpo. E eu vou também.
E se por acaso eu já tiver partido daqui, eu vou ressuscitar e vou ganhar um desses. Mas se não, o meu será transformado e nós receberemos o corpo de Cristo. Por quê? Porque o texto diz assim, cada um, verso 23 do capítulo 15 de 1 Coríntios, cada um, porém, segundo a sua própria ordem. Cristo, as primícias, ponto e vírgula. Cristo, as primícias. Com ele já aconteceu. Ele já morreu e já recebeu o corpo glorificado. Ele já recebeu o corpo eterno. Ele é o único, até agora só ele. E aí ele apareceu para os discípulos, põe a mão aqui, Tomé. Né? Chamou o Pedro lá na praia, vamos comer um peixinho aí, Pedro. E comeu um peixinho com o Pedro. Cristo já tem. Por isso ele é chamado as primícias, o primogênito. Ele é o primeiro dessa nova raça que Deus haverá de fazer para a glória do seu Filho e para cumprimento das suas promessas. Deus é um Deus que cumpre promessas. Cristo, as primícias, verso 23, ponto e vírgula. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí entramos nós. Agora está na nossa vez. Então, os que já morreram, os crentes em Cristo que já morreram, e os que morrerem até o dia em que Cristo vai voltar para primeiro arrebatar a sua igreja, serão serão ressurretos, e aí receberão o seu corpo glorificado. E na sequência, os que estiverem vivos. Então, aqueles que estiverem vivos receberão o mesmo corpo glorificado. Amados irmãos, isto é ressurreição. É isso que o texto está falando. E esta é a verdade bíblica que a nossa fé cristã nos permite afirmar. Nenhuma outra religião, se é que a gente pode assim dizer, tem essa afirmação que o cristianismo tem. Só o cristianismo. Porque só o cristianismo tem o seu fundador ressurreto. E não adianta as histórias que foram contadas de suborno para os soldados, de que alguns homens vieram aqui, os discípulos, não adianta essas histórias. O fato é que Cristo ressuscitou, apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos na semana seguinte, apareceu para mais de 500 testemunhas. Paulo estava lá entre elas. E depois foi levado ao céu, assunto ao céu, na presença dos seus discípulos, conforme registra Lucas, no primeiro capítulo do livro de Atos. Jesus ressuscitou. E aí, meus amados irmãos, eu quero dizer que a ressurreição de Jesus, ela é muito preciosa para nós. É muito preciosa. Se porventura você tem dúvidas sobre se a ressurreição de Jesus já foi aplicada na sua vida, você precisa confessar a Jesus os seus pecados e pedir a Ele: Senhor, me dê a graça da salvação, porque eu quero participar desta coisa maravilhosa que é ter a segurança da ressurreição. A ressurreição de Jesus nos dá algumas garantias. Primeiro, o texto que lemos diz que a ressurreição de Jesus garante a presença dele conosco. Porque ele disse lá em Mateus, eu li esse texto: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como, se ele não ressuscitou? Como um homem morto pode garantir a presença conosco? Nós vamos crer em quê? Morto não garante segurança de ninguém. Morto não acompanha ninguém. Morto não dá garantia de continuidade de vida de ninguém. Mas o nosso Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe por quê? Porque ele de fato ressuscitou. Um Cristo vivo é garantia de que estará conosco, de que nos sustenta, de que nos guarda, de que nos livra. Não confessamos uma fé
cujo fundador não está presente para garantir o cumprimento das suas promessas. Não. Nós confessamos uma fé de um Jesus vivo. Deus está presente, meu prezado, ainda que você possa não perceber. Deus está presente mesmo quando você acha que você está sozinho. Quantas vezes nós só atentamos para a presença dEle depois? Deus estava neste lugar e eu não sabia. Me impressiona a visão segura de José. Lembra da história de José? Quase 15 anos, cerca de 15 anos, esperando pelo agir de Deus. Foi levado moço, 14 anos talvez, para o Egito como escravo, como empregado, como um servo. Ficou lá rodando entre as prisões, entre as casas de trabalho, mas o tempo todo José era um homem que tinha a sua visão de que Deus estava com ele. O tempo todo José tinha a visão de que ele não estava sozinho. E quando seus irmãos chegam e a história começa a se desenrolar, e em determinado momento ele se dá a conhecer aos seus irmãos, e vocês conhecem bem essa passagem, José nos mostra como ele tinha convicção da presença de Deus o tempo todo com ele. Ele diz aos seus irmãos: não se preocupem, não foram vocês os responsáveis por tudo isso. Deus estava comigo. Deus estava nesse negócio. Ele me mandou na frente de vocês para a preservação da vida. Deus fez isso, irmãos. Ele está falando para os irmãos dele. Deus fez isso, irmãos. Porque se eu não tivesse vindo, eu não seria o primeiro-ministro. E se eu não fosse, eu não teria pensado nesse plano segundo a ótica de Deus. E se eu não tivesse pensado nesse plano, todos nós já teríamos morrido de fome. Está vendo? Deus estava comigo o tempo todo, mesmo quando não parecia. Mesmo quando os outros diziam: José, cadê o seu Deus? José, onde é? Deus estava comigo, Deus estava comigo. Sabe por quê? Porque Deus não falha. Nós temos um Cristo vivo, ressurreto, e a sua ressurreição é a garantia de que Ele está conosco todos os dias, o tempo todo, em todo o tempo, até a consumação do século. A ressurreição de Jesus confirma, amplia, autentica essa promessa. Ele venceu a morte. O que mais poderia ser difícil para Ele, para não estar conosco o tempo todo? O que Ele não pode fazer por você? Qual é a causa que Ele não resolve? Qual é o vaso quebrado que Ele não conserta? Ele está conosco. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. É o que o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Coríntios, quando ele diz que Cristo não ressuscitou, de que nós estamos esperando o quê? Se Cristo não ressuscitou, nós cremos em quê? E se Cristo não ressuscitou, então Deus está mentindo e nós estamos afirmando a mentira de Deus. Mas, meus amados irmãos, algumas expressões na Bíblia pregam sozinhas. E se você gosta disso, anote para você preparar um dia um estudo. Mas na Bíblia, mas Deus, mas de fato Cristo ressuscitou. Muda tudo, não muda? Ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a nossa ressurreição está garantida. Primeiro Cristo, depois nós. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, passando pela mesma experiência da ressurreição. Mas não fica só por aí. A ressurreição de Cristo é também a garantia da nossa vida eterna. Se a nossa esperança em Cristo, verso 19, se limita a esta vida aqui na terra, somos os mais infelizes de todos os homens.
Meus amados irmãos, o endereço final dos crentes nunca é o cemitério da cidade local. Jamais passe pelo cemitério e diga que aqui está sepultado o irmão Claré. Não, um dia a gente vai falar isso, Claré, desculpe. Um dia a gente vai falar, né? Não fale assim, irmãos, não, de jeito nenhum, o Claré não está aqui, não, o Claré está lá na casa do Pai, lá é o endereço final dele, lá é a morada dele. O crente não está em cemitérios da cidade, esse não é o endereço nosso. A nossa vida eterna, a nossa morada eterna está garantida. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Ele não falha com as suas promessas. Mas eu quero dizer mais uma coisa, e caminhando para o final. A ressurreição de Cristo é o triunfo, é a garantia do triunfo da igreja, meus amados irmãos. Jesus teve 3 anos de trabalho com seus discípulos, não foi? 3 anos. 3 anos lutando, 3 anos ensinando, 3 anos botando na cabeça daqueles caboclos todas as verdades do reino do Pai, tudo. Eles sabiam tudo. Mas na sexta-feira, quando Cristo é pendurado naquela cruz e levado para a sepultura, como foi? Tudo foi esquecido. Tudo foi esquecido. Ninguém creu na ressurreição, ninguém creu nos tantos avisos que ele deu. Ele falou tantas vezes: olha, importa que eu seja morto, mas eu vou ressuscitar. Olha, vocês vão. Ele falou tantas vezes. Ninguém creu nele, ninguém deu crédito a ele. Muito pelo contrário, cada um voltou para o seu trabalho. Os discípulos foram pescar, outros foram fazer outras coisas, cada um foi para os seus negócios. E as mulheres, logo que amanheceu, o domingo madrugou, o sol começou a brilhar, e elas já pegaram os produtos próprios para o embalsamar do corpo, e vamos lá embalsamar o corpo, porque o Jesus está morto. Ninguém creu, esqueceu-se tudo que ele falou. Amados irmãos, parou tudo. Sabe o que foi que acendeu de novo? Sabe o que foi que trouxe um fogo que não conseguiu mais, nunca mais apagar? Ressurreição. Os discípulos que viram Jesus no ministério dele durante 3 anos, depois estão com Jesus à beira na cruz, vendo aquele corpo sofrido, e depois Jesus aparece para eles com um corpo restaurado, sem nada mais daquelas coisas horríveis da cruz. Amados irmãos, nada mais podia atrapalhar a fé daqueles discípulos. Nada mais, nem forca, nem fogo, nem espada, nada. Paulo escreve na carta aos Romanos, lá no capítulo 8, quem poderá nos separar do amor? Ninguém, nada. Porque a ressurreição de Cristo foi algo tão extraordinário, que agora aqueles discípulos estão energizados. E quando alguém diz para o Pedro, é melhor você parar, rapaz, para de falar desse Jesus, o negócio vai ficar ruim para vocês. E ele disse assim: para mim importa obedecer a Deus e não aos homens, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu continuarei pregando Cristo, porque eu o vi ressurreto. Amados irmãos, nós só existimos hoje como povo cristão. A igreja de Jesus só existe por causa da ressurreição. A ressurreição é o pilar que sustenta a nossa fé, que sustenta as nossas convicções de fé, que sustenta o nosso trabalho missionário para o Senhor, que sustenta os nossos cultos, que sustenta o participarmos desta mesa. Nós não participamos aqui para lembrar que o nosso Cristo morreu. Nós participamos aqui para lembrar que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte, e por isso nós haveremos de vencer com Ele. A igreja triunfará.
E eu concluo, meus amados irmãos, com esta mensagem que para mim é das mais preciosas, que pode ser mais precioso para nós do que esta palavra de Paulo. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança não está aqui. A esperança daqueles que já conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador não é este mundo. Não são as coisas deste mundo que nos atraem. Não obstante, nós não temos nenhum direito de desprezá-las. E ninguém deve sair por aí desprezando coisas materiais. Não é disso que a palavra fala. Mas a nossa esperança não está aqui. O que importa para mim não é o que eu tenho como coisas deste mundo. Nada deste mundo pode ser mais precioso para mim do que Cristo, do que o Evangelho de Cristo. Lembra? Eu sou o terceiro. O primeiro é o Senhor. O segundo é o meu próximo. Eu sou o terceiro. Contente-se com esse lugar e você estará inserido nesta mensagem. Porque a ressurreição de Cristo nos dá garantia da nossa ressurreição. Ela nos dá garantia da eternidade. Ela nos dá a garantia de um viver para todo sempre com o nosso Jesus. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção no seu coração? Você já entendeu a obra de Cristo na cruz, no seu lugar? Para restaurar você à presença do Pai? Você se lembra que o pecado nos desligou de Deus e Cristo vem para nos ligar em Deus? Não é o seu esforço, não é o seu empenho, é a obra dele, mas o coração é o seu. Meu desafio para você hoje à noite é que esta mensagem da ressurreição de Jesus, que é inegavelmente existente, ela é real, ela é consistente, ela é autêntica, porque antes da sua ressurreição ele derramou o seu sangue na cruz por nós, e porque ele deu a sua vida por mim e por você, hoje nós podemos ter vida eterna com ele. Eu quero convidar você nessa noite a pensar nisso, a cantar isso, a levar esta mensagem da ressurreição como a mensagem do domingo da ressurreição para o seu coração. Eu quero convidar você a cantar comigo. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me trouxe vida, vida. Venha cantar. Se o sangue de Jesus já te lavou, se você já foi alcançado pelos rumores da ressurreição de Jesus, pelos efeitos da ressurreição de Jesus, se a ressurreição de Jesus já é algo que você celebra com alegria, é porque você entendeu a morte de Cristo no seu lugar. Eu quero cantar este hino, e enquanto nós cantamos, nós vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Ele morreu para nos salvar, derramou o seu sangue no nosso lugar, e a mensagem da salvação alcance você hoje à noite. Vamos cantar em pé? Conosco
vinde agora dar louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que com amor sem par seu sangue derramou por nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Tudo Ele vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Ainda em pé, como nós estamos, quero convidar os irmãos para que nós participemos agora da mesa do Senhor. Esta mesa, meus amados, ela não é da igreja local, ela é do Senhor e é da igreja de Jesus, de todos quantos já receberam a graça salvadora, de todos quantos já professaram a sua fé através do batismo, estão em comunhão com Deus, com a sua igreja local. Então você é nosso convidado, meu prezado irmão, você que nos visita hoje, você que é membro e congregado aqui, já está inserido na minha palavra, mas você que está conosco hoje, meu convite é que você participe da mesa do Senhor. Não primeiro sem fazer o que o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e aí coma do pão e beba do vinho. Pois quem o faz sem esse discernimento, então traz a bênção da ceia, mas sem o juízo. Então, examine-se, abre o coração, confesse os seus pecados, diga como o salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Fale com Deus, aproveite esse momento, ore ao Senhor, apresente-se a Ele e diga: Deus, perdoa-me, eu sei que sou pecador, sei que tenho te entristecido, mas sou teu servo, sou teu filho, quero participar desta mesa e o Senhor o habilitará para isto. Nós vamos orar. Presbítero André, agradeça, meu presbítero, pelo pão e pelo cálice que vamos participar agora. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, muito obrigado ao Senhor pelo culto desta noite. O Senhor receba, Senhor, como o aroma suave, e também, ó Senhor, pela ressurreição, onde nós comemoramos a ressurreição do Teu Filho, ó Senhor. Amém. E com esse memorial posto à mesa. Amém. Que nos faça lembrar, ó Senhor, e refletir o sacrifício do Teu Filho amado ali Amém. na cruz por cada um de nós. Amém, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor receba
com gratidão o culto da tua igreja. Amém. Agradecidos por tudo que o Senhor é e tem sido e sabemos que será eternamente em nossas Amém. vidas, ó Pai. E é no nome precioso do teu Filho que eu oro, agradecido. Amém. Amém. Meus prezados irmãos, você que vai participar da mesa do Senhor, por favor, permaneça assim até você receber o pão. Depois você poderá sentar-se para orar. Se você pode, espere para receber o pão. Depois você senta para oração. Aos que não vão participar conosco, estejam à vontade para sentar-se. Fiquem à vontade. O nosso desejo é que esta mesa seja uma bênção para nós, bênção espiritual para nós nesta noite. Comei dele, disse Jesus. Isto é o meu corpo, disse Jesus, tomando um pedaço de pão em suas mãos, o que indicava que ele falava de um símbolo. Isto é o meu corpo, dizia ele, ao dar para os seus discípulos o pão naquela noite. Em seguida, tomou Jesus também um cálice e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança. O acordo é outro, o pacto é outro. Deixe para trás os simbolismos da antiga aliança. Deixe para trás as celebrações da antiga aliança. Agora é esta aliança. Este é o pacto no sangue de Jesus, simbolizado. É suco de uva, como é pão. Não estamos trazendo para esses elementos nem o sangue nem o corpo de Jesus. É símbolo, mas é um símbolo precioso que nos faz lembrar a obra de Cristo, morrendo e ressuscitando por nós. Se você pode, por favor, fique em pé para participar também do cálice, como o fez do pão. Bebei dele, disse o Senhor.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Vamos cantar? Ao Senhor nosso Deus toda glória, honra, louvor. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja até o terceiro domingo do mês, amanhã nós nos reunimos de novo para celebrar a ceia do Senhor. Mais uma vez para nos lembrarmos da ressurreição, presente de Deus para nós, a igreja do seu Filho Jesus. Pode ser aí mesmo. Enquanto eles colocam a música, quero desejar à igreja uma boa semana. Que o Senhor os abençoe nesta semana, nos afazeres,
nos compromissos, que a graça do Senhor nos alcance. Lembre-se de orar por nós. A igreja está em obras ao longo desta semana. Que o Senhor nos guarde, nos dê vitórias, que o cuidado dele seja manifesto na vida da igreja aqui durante a semana. Que o Senhor nos abençoe. A comunhão e as consolações do Espírito Santo e a graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo, Filho, sejam conosco, meus amados, hoje à noite, e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Boa semana. Deus nos abençoe.